Paulo, tu como um cara que é do meio político, do meio das campanhas, do meio das estratégias, eu quero começar te ouvindo sobre uma situação que a gente tem acompanhado nos últimos dias no campo da direita e da extrema-direita, que parece que está todo mundo brigando entre si, parece que está todo mundo rachando, parece que ninguém chega mais a lugar nenhum. O PSD com 3 presidenciáveis, mas considerando a possibilidade de apoio ao Lula no Nordeste, até para garantir algumas vagas de Senado e de governo. O Nicolas brigando com o Eduardo Bolsonaro e com o núcleo lá dos Estados Unidos, Alan dos Santos, lá o Beto Figueiredo, coisa assim. A Michele Bolsonaro lançando apoio a Carolina Detoni em Santa Catarina, e eles batendo martelo em relação ao Carlos Bolsonaro, a Michele criticando e o Carlos criticando a Michele. Parece que está todo mundo brigando entre si, todo mundo, e já tem uma possibilidade de fragmentação dos apoios para o Executivo Federal, fragmentar ele em relação aos apoios para os executivos estaduais, mudando completamente a composição. A extrema-direita está querendo deixar o jogo mais fácil para a gente, meu cara? Pois é, né, Viário? Eu lembro, rapaz, quando começou, bem lá atrás, a inelegibilidade do genocida, eu comentei, muito na contramão do mercado, dos comentaristas de política e de estratégia, o quanto isso teria potencial de dividir a direita. Isso eu não estou falando nem da prisão, tá? Estou falando da inelegibilidade lá atrás. A partir daí, o MBL deu uma descolada maior, o Zema já começou a colocar a cabeça para fora ali como um presidenciável. A gente via briga entre os filhos, tanto que o filho que era mais presidenciável, efetivamente, era o Eduardo, né? E aí botou lá a orelha de Mickey, foi para os Estados Unidos, fez aquela cagada imensa e conseguiu colocar o Flávio na linha de frente, que não era, nunca foi o primeiro nome. Flávio é um nome absolutamente enrolado, Imóvel de Ouro Vivo, Rachadinha, Copenhagen, uma série de elementos aí que vão ser utilizados contra ele no período eleitoral. E falei isso na contramão, e obviamente, Viário, o que aconteceu com a prisão do Bolsonaro foi a consolidação desse movimento de separação. A direita está vivendo algo parecido com o que a esquerda estava vivendo ali, por exemplo, em 2018 e 2022, que veio com candidaturas separadas, no certo sentido, né? Você tinha o Ciro vindo, que chegou com pouco voto. Paulo, só um minuto, Paulo, só um minuto. O teu volume está um pouco baixo. Espera aí, deixa eu botar aqui. Vamos lá. Melhorou? Consegue mexer? Melhorou? Não, tá ainda. Não tá perfeito. Porque na verdade o que eu percebi logo que tu entrou é que parece que para mim ele não tá estéreo. Eu tô ouvindo ele de um lado só e o pessoal tá reclamando de tá baixo o volume. Mas vamos ver se tu consegue dar uma melhorada, porque eu já... Tá. Vou pedir aqui pro pessoal da retaguarda, se puder mexer também. Como é que tá agora? Melhorou. Ótimo. Então vamos nessa. Só que tu tá agora sem fone, né? Não, mas eu tô te ouvindo bem. Fica tranquilo. Tá, não, tudo bem. Então eu vou ter que... Porque daí quando tá sem fone, eu começo a ouvir a minha própria voz. Então eu vou fazer o seguinte... Não, mas tudo bem. Não, mas tudo bem. O que eu vou fazer agora é o seguinte, quando eu for falar, eu vou te mutar. Tá? E assim por diante. Pode ir lá. Bem, então... Volto do início da minha fala, Viara? Tá. Bem, estava falando o seguinte... Desde o início, quando o Bolsonaro ficou inelegível, eu já vinha falando, na contramão do mercado, que a gente tinha elementos que seriam divisores da direita naquele momento histórico. Em que sentido? O Zema já começou ali a colocar a cabeça para fora, o próprio Caiado também, que vinha numa base de apoio muito forte do Bolsonaro, começou a se manifestar como presidenciável, o próprio Ratinho Júnior... enfim, entre vários outros nomes, e a briga entre os filhos, né? O Flávio não era o primeiro nome era o Eduardo, e aí ele vai lá para Disney,
coloca lá a orelha do Mickey, faz aquele trabalho todo em função da tributação, comemora a tributação. E isso abre algumas frentes de possibilidades muito bem percebidas. O mundo político não permite vácuo, né? Isso é uma coisa. E tem outros elementos aí, Viaro, que apareceram nesse meio tempo. Por exemplo, eu acrescentei a questão do Novo, né, com o Zema lá em Minas Gerais, mas um movimento muito interessante que apareceu essa semana, interessante do ponto de vista de possibilidades de apoio, de retiradas de apoio da direita, foi um jantar em Brasília com o Progressistas, do Ciro Nogueira, que tem a sua base no Piauí, que é um dos estados, se não o estado mais lulista junto com a Bahia, e que sem apoio de Lula fica praticamente impossível se eleger. Aparentemente estava na mesa ali também o apoio ou neutralidade do PP num primeiro turno e num eventual segundo turno. E é um cenário muito parecido, Viaro, com o cenário que a esquerda estava ali em 18, que tinha a candidatura do Lula, mas também tinha a candidatura do Ciro, né? O que a gente vai ter agora em 26? Inclusive, essa semana, o presidente Lupe e o Edinho Silva, que é o presidente do PT, fecharam ali um acordo que inclui apoiar a candidatura do Requião, que está no PDT do Paraná, a da Juliana Brizola no Rio Grande do Sul, e também do Calil em Minas Gerais. E em Minas ainda tem possibilidade de ter um palanque duplo, porque o Pacheco está para vir para o União Brasil. Tem a possibilidade do Pacheco vir via Alcolumbre para o União Brasil e também dividir o União Brasil, que já perdeu aí com a saída do Caiado. Para além disso, a gente está vendo esses cenários acontecerem, inclusive em nível local, em cenários que a gente não acompanha tão de perto nacionalmente. Mas, por exemplo, eu tenho trabalhado muito em Sergipe. Em Sergipe, a direita está nesse mesmo cenário, assim, esfacelada, brigando. A prefeita recém-eleita, inclusive, está quebrando a cidade de Aracaju financeiramente, piorou muito a nota financeira de Aracaju essa semana. Ela acaba rompendo com o seu vice, que era do Cidadania, numa chapa de direita. Está ali questionando quem vai ser a candidatura ao Senado. Pode ser que a direita em Sergipe, que já é minoria, Lula também muito forte em Sergipe, venha com 3, 4 candidaturas distintas, também dividindo forças. Isso para a gente é muito bom, né, Viaro? Principalmente para as eleições proporcionais, né? A gente tem que lembrar que é óbvio que no segundo turno esse pessoal tem uma probabilidade muito grande de estar junto, com essas exceções aí, né? O União deve dividir, o PP, o Progressistas talvez venha para cá, tem essa possibilidade. O PSD, todo mundo está dizendo que vai liberar bancada, porque, vamos analisar, o PSD no Maranhão, no Sergipe, com o atual governador que está indo forte para a reeleição, no Rio de Janeiro, em vários outros estados, está ao lado de Lula, né? Eu diria até que a maioria dos candidatos a governador do PSD estão ao lado de Lula. É óbvio, tem o Eduardo no Rio Grande do Sul, tem o Ratinho, tem o Caiado, tem agora o governador de Rondônia, que também foi filiado ao PSD, o governador Marcos, que não é um governador bem avaliado em Rondônia, diga-se de passagem, mas vem ao Senado com uma probabilidade boa de eleição. Também aí liberados para apoiar sua base. Então, um cenário bastante difícil para a direita. Vamos lembrar, inclusive, a frase que o Kassab fez, e uma coisa que a gente tem a mais absoluta certeza, Viário: Kassab não fala nada que ele não quer que seja entendido muito bem pelo mundo político. Ele fala pouco, e quando ele fala, eu acho que a gente tem que prestar atenção. Ele falou sobre o Flávio Bolsonaro: boa sorte. Essa foi a frase de Gilberto Kassab no que se refere à candidatura do Flávio Bolsonaro. Já falou com todas as letras: não estaremos com Flávio Bolsonaro. Então, se você põe aí a divisão do União Brasil, a divisão do PP do Ciro Nogueira,
a divisão entre os filhos. Você falou da situação de Santa Catarina, né? A candidatura da Michele Carolina Detoni, um dos quadros mais fortes do PL do Brasil, vai sair do PL, possivelmente vai para o Novo, está aí vendo aonde vai ficar essa chapa, por causa da candidatura do Carlos Bolsonaro, que foi imposta de cima para baixo, deu uma ferrada na chapa, jogou para escanteio o senador Amin, que é um cara histórico, de direita também, mas bem mais razoável e muito histórico ali da política catarinense. E isso acaba prejudicando, e esse é onde eu quero concluir o raciocínio aqui, Viaro, acaba prejudicando muito a linha legislativa, né? Então, vou dar o exemplo de 18, que como PT e PDT, por exemplo, estavam em lados separados ali, o que aconteceu? Muita candidatura do PDT que queria apoiar Lula, mas precisou apoiar Ciro, acabou perdendo voto para candidaturas mais ao centro. Sendo que a gente sabe que o PDT e o PSB são duas legendas que têm muita capacidade de diálogo ao centro, de fugir daquela bolha da esquerda. São partidos importantes para a composição da massa de apoio ao presidente Lula. E agora estão unidos, né? Então, a gente vai com uma esquerda unida, com bons acordos, com acordos maduros para a eleição, de uma maneira que a gente não via há pelo menos, 12 anos, e uma direita esfacelada, que ainda que se junte em segundo turno, vai ter problemas ali de disputa, de muitos nomes ao Senado. Principalmente na questão ao Senado, eu chamo a atenção para isso, Viaro, porque, tudo bem, são 2 vagas, mas se em todos os lugares a esquerda for redondinha com 2 cadeiras, e a direita se dividindo em 3, 4, 5 cadeiras, que é o que está acontecendo em alguns estados, começa a surgir a possibilidade de uma esquerda bem organizada, bem arrumada, conseguir conter o crescimento da direita ali no Senado. É um bom cenário para a gente no que se refere a essas eleições proporcionais, né? Ainda que o Senado seja mais